Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo semanal com tudo o que aconteceu no cenário político. Em poucos minutos, quem acompanha fica por dentro das decisões, bastidores e repercussões que movimentaram o Brasil e o mundo. Hoje é domingo 27 de julho de 2025 e olha, a semana foi quente. Bastante agitada, né? Sim, vamos passar rapidinho pelos destaques. Tivemos novos capítulos na situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, com reações políticas e até internacionais. Isso. E também as tarifas anunciadas pelo Donald Trump contra o Brasil, que geraram uma tensão econômica e diplomática bem forte. Exato. O judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, de novo no centro das atenções, né? Sempre, né? E claro, outras decisões e movimentações do governo Lula e do cenário internacional que, bom, deram o que falar. Ok, vamos desenrolar isso então. A semana foi marcada por uma intensificação das ações judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pediu formalmente a condenação dele, né, ligando ele aos atos de 8 de janeiro. Exato. E quase ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e também a proibição de acesso às redes sociais para o Bolsonaro. Nossa. A defesa do ex-presidente, claro, expressou surpresa e indignação, e o Moraes ainda deu 24 horas para ele explicar umas falas à imprensa, sabe? Sob risco de prisão. Eita. E o Supremo Tribunal Federal confirmou tudo isso? Confirmou. Em sessão durante o recesso mesmo, o que mostra uma certa urgência, né? Bater um martelo rápido. E como é que o campo político reagiu a isso tudo? Bom, o Partido Liberal já está estudando um plano digital para tentar manter a imagem do Bolsonaro ativa, né? Tipo um plano B mesmo. Entendi. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro leu uma carta aberta ao Lula pedindo para abaixar as armas. E aliados, como o deputado Nicolas Ferreira, defenderam Bolsonaro falando em defesa da liberdade. Aquela narrativa que a gente vê, né? Sim, e é interessante notar que fontes de mídia mais conservadoras têm consistentemente enquadrado esses eventos como uma perseguição institucional. Essa é a leitura deles. E lá fora, o apoio internacional apareceu bastante, como você mencionou. Muito. O ex-presidente americano Donald Trump pediu publicamente para deixarem o Bolsonaro em paz, sabe? Criticou o tratamento dado a ele. E não ficou só nisso, né? Não mesmo. O governo Trump revogou o visto do ministro Moraes e ainda impôs sanções a alguns aliados dele. Muita gente viu isso como retaliação direta. Forte. E teve também o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, que enviou mensagem de apoio ao Bolsonaro. E um detalhe importante, a Polícia Federal mencionou o risco de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos como um dos motivos para a operação e para as medidas cautelares. Isso está nos autos. Faz sentido, dentro desse contexto de apoio internacional. Agora, falando em Trump, ele não parou por aí. Anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A justificativa que ele deu foi justamente essa suposta perseguição ao Bolsonaro e também questões de reciprocidade fiscal injusta. Qual o impacto disso? Olha, o impacto econômico foi imediato. O dólar disparou, foi para 5,62 e a bolsa caiu bastante. As análises já apontam risco para empregos aqui no Brasil, para investimentos. Complicado. E o governo Lula? Então, o governo Lula inicialmente falou em retaliação, mas depois parece que sinalizou buscar uma solução mais diplomática, sabe? O vice-presidente Geraldo Alckmin e alguns empresários estão tentando essa aproximação com os Estados Unidos para contornar a situação. Mas essa mudança de postura gerou reação aqui dentro. Gerou, sim. Vários governadores criticaram essa postura inicial do governo federal e, de novo, as fontes conservadoras ligam diretamente as tarifas à política externa do Lula e ao tratamento que o governo tem dado ao Bolsonaro. Entendi. E o judiciário? Além dessas decisões sobre o Bolsonaro, o que mais chamou atenção? Bom, o ministro Moraes também ameaçou prender deputados e proibiu acampamentos na Praça dos Três Poderes. Isso gerou críticas de alguns juristas falando em abuso, sabe? Sim, eu vi essa discussão. Também teve um debate interessante sobre o Brasil ser meio que uma exceção por ter a regulação de redes sociais partindo do judiciário, né? É verdade. É um ponto diferente de outros países. E outro ponto foi o Supremo Tribunal Federal suspendendo o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, mandar o governo negociar com o Congresso. Ou seja,
Mais um embate entre poderes, de certa forma. Exatamente. E aí você vê as narrativas opostas de novo. Veículos conservadores falando em extrapolação de poder, em judicialização da política. Por outro lado, partidos de esquerda manifestaram solidariedade restrita ao Supremo. E sobre o governo Lula especificamente, o que mais repercutiu além dessa questão das tarifas? Olha, na política externa, teve a decisão de retirar o Brasil de uma aliança internacional em memória do Holocausto. Isso gerou críticas da Organização dos Estados Americanos e de Israel. Polêmico. Sim, e também a visita do Lula à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar lá na Argentina. Isso também foi bastante noticiado. E o Lula ainda propôs a criação de uma moeda comum do BRICS. Aquele bloco com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse mesmo. E para fechar, que outros fatos marcaram a semana? Bom, teve a invasão da sede do Banco Itaú por militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, um recorde de arrecadação da Lei Rouanet de incentivo à cultura. A Polícia Federal prendeu uma idosa que tinha sido condenada pelos atos de 8 de janeiro. Nossa, ainda rendendo prisões? Sim, e no cenário internacional, um fato bem relevante, a Rússia lançou uma grande ofensiva na Ucrânia, isso logo depois de um telefonema entre o Putin e o Trump. Ufa, bastante coisa para uma semana só, hein? Muita coisa mesmo. Bom, agradecemos a quem acompanhou este Se Lenga Política de hoje, domingo, 27 de julho. E fica a reflexão, né? Em meio a tantas tensões entre os poderes, entre nações, no campo das ideias, como é que a gente encontra caminhos para o diálogo e para a construção de soluções no Brasil atual, algo para a gente pensar durante a semana. É isso. Não se esqueça de se inscrever e seguir o Se Liga Política no seu tocador preferido para não perder o resumo da próxima semana. Semana que vem tem mais análise dos principais fatos políticos. Até lá!